Deus eterno. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro de Provérbios. O assunto da palavra é a excelência da sabedoria. Está no capítulo 2 de Provérbios. Acompanhe comigo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Para que andes pelo caminho dos bons, e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Os ímpios, aqueles que praticam toda a maldade e maquinam no seu coração aquilo que não convém, a maldade de um para com os outros, esses são os ímpios na terra, que cometem todo tipo de imoralidade, de maldade, de atrocidade e de violência. São os ímpios que desejam o mal, que praticam o mal, que planejam o mal. Mas aqui fala da excelência da sabedoria. Aquele que buscar ela com todo o esforço, com toda a dedicação, aqui diz, a alcançará, e ela o livrará de todo o mal, e ela o conservará no caminho reto do Senhor. Aleluia. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz. Agora diz aqui, o esforço de buscar ela. Se como a prata buscares, então está comparando. Se você buscar a sabedoria, a inteligência de Deus para você, como você busca o dinheiro do mês, o salário, as riquezas, e se esforça para se formar numa profissão rentável que ganha muito dinheiro, se você se esforçar de igual maneira para buscar a sabedoria, você a encontrará, porque o Senhor quer que você busque com dedicação a sabedoria de Deus, com oração, com humildade, mas de um coração sincero, porque Deus conhece o nosso coração.
Nós julgamos segundo a vista dos nossos olhos, segundo as aparências, nós tiramos as conclusões das coisas. Mas Deus sabe o verdadeiro intento do coração de cada um. Ninguém negocia com Deus, ninguém engana a Deus com seus planos, porque Deus sabe a intenção do coração de cada um. Então, se você buscar com todo o esforço, assim como você levanta cedo e vai estudar, e vai se formar, põe a criança na escola desde pequeno, e se esforça, levanta cedo e leva, e até ela ficar grande e se formar, e ser um médico, ser um dentista, um profissional de capacidade, que ganha muito dinheiro, passar num concurso, assim, numa grande empresa, a pessoa se esforça, a pessoa estuda e se prepara para aquilo. Então, o Senhor quer que busquemos, aqui diz, se nós buscarmos a sabedoria, como nós buscamos a prata, ou seja, todas as coisas de valor desta vida, o Senhor nos concederá esta sabedoria. E o esforço é você se dedicar na oração com coração sincero para usar legitimamente. Então diz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, se você se dedicar nesta busca, então você achará o temor do Senhor, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque Deus concede, Deus é diferente daqueles que buscam só se formar, se graduar, de uma tal maneira, isso não é o suficiente para conhecer o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Você tem que buscar com humildade, as coisas de Deus são diferentes, mas aqui comparou com o esforço que as pessoas fazem para alcançar as coisas perecíveis. As pessoas se esforçam tanto para conseguir algo nesta vida que são tudo que o olho vê, tudo que você apalpa é perecível, é matéria, ela começa e ela termina, ela tem um fim. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você temer a Deus, você já tem o princípio da sabedoria. O Senhor vai te dando mais sabedoria à medida da sua fé, que você vai buscando a Deus e pedindo os dons, o Senhor vai te concedendo. É diferente daqueles que buscam através do estudo material, do estudo psíquico. É diferente a sabedoria de Deus, esses não compreendem ainda, porque ainda não provaram dela. A sabedoria de Deus é diferente, ela vem para você de noite, ela vem de madrugada, ela vem durante o dia, durante um afazer, na comunhão, Deus te revela trechos da palavra, Deus te revela coisas que as pessoas normais não compreendem, e se contar para elas não conseguem acreditar, porque é uma coisa espiritual, ela é provada espiritualmente. A pessoa que recebe virtude não tem como contar para outra pessoa como é que é, porque é uma coisa pessoal, um sentimento de Deus que ele não é palpável. Aleluia. E as pessoas que não recebem não conseguem entender, porque olha quantas pessoas sábias, inteligentes, que nasceram com QI elevado, mas que não crê na palavra de Deus, não crê em Deus. Essas pessoas, então, não é pela sabedoria humana que se chega ao conhecimento de Deus, mas pela humildade. Não precisa nem ter escolaridade nenhuma. E tem pessoas que não têm nenhuma escolaridade, não tiveram a oportunidade de sentar em bancos escolares, mas que têm uma sabedoria profunda daquilo que é de Deus. Dá gosto de ouvir as obras que Deus fez, que eles têm para nos contar, das virtudes, de obras, de milagres. Então, o Senhor Jesus veio contrariando tudo, segundo o curso desta vida. O Senhor veio com seus ensinamentos, contrário a toda lógica humana.
Então não se fie em conhecimento humano, porque a sabedoria de Deus é muito além disso. Ela não é dada segundo ao QI ou a inteligência das pessoas, mas pela fé, pela humildade, o Senhor enche este vaso de barro com tesouro do céu, coisas maravilhosas que Deus tem para aqueles que o amam, aqueles que o buscam. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para aqueles que se aplicam nas coisas de Deus, na palavra de Deus, em servir a Deus e ser útil, não para vender a palavra de Deus, não para negociar aquilo que é do céu. Esses Deus abomina. Aqueles que para pregar a palavra precisam ter uma retribuição, vendem aquilo que não lhes pertence, porque aquilo que é de Deus é para ser repartido. O Senhor Jesus partia o pão e dava aos seus discípulos, e nós temos que, o pão, a palavra de Deus, nós temos que reparti-la. Se o Senhor nos concedeu uma medida, vamos pegar essa medida que o Senhor nos faz saber e repartir também com aqueles que não têm. Para aqueles que têm falta, não devemos vender aquilo que é de Deus, aquilo que o Senhor trouxe para todos neste mundo. O Senhor não faz acepção de pessoa, mas todo aquele que crer nele, na sua palavra, e for batizado, este será salvo. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Você vai ver as instruções de Jesus, o mandamento dele, para que nós saiamos a anunciar o Evangelho. Ele disse: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, sem distinção nenhuma. E todo aquele que crer, que acreditar, todo aquele que for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Se orarem para os enfermos, os curarão. Se pôr a mão numa serpente, se for picado por uma serpente, não lhes fará dano algum, desde que não seja de propósito. Se falarão novas línguas, falarão em dons de línguas, como aconteceu nos dias de Pentecostes, que os seus apóstolos, seus discípulos reunidos, começaram a receber virtude de Deus e viram sobre eles como que línguas de fogo pousar sobre cada um deles, e começou a manifestar aquela maravilha, aquelas virtudes, e começaram a falar cada um em outras línguas diferentes, língua dos homens, começaram a falar em línguas dos estrangeiros, e ali naquele dia estava cheio de estrangeiro, e cada um começou a ouvir eles falar na sua própria língua e compreender as grandezas de Deus, e ali eles falavam das grandezas de Deus, em línguas diferentes. Então o dom de língua é um sinal para aqueles que estão fora, para aqueles que não conhecem a graça de Deus. Ele serve como um sinal para aqueles que ainda não obedeceram a Deus. Então manifeste, o Senhor se agrada daquele que o busca, daquele que o procura. Busque a Deus e dê glória ao Senhor. Cante hino, faça oração, salmos, leia os salmos, recite os salmos, ensine os seus filhos, as criancinhas, a recitar os salmos. Na congregação, temos os cultos de jovens e menores aos domingos, onde todas as crianças, desde um bebezinho, é levado para recitar um salminho. A mamãe segura ele no colo e o instrutor vai falando, lendo um salmo, como se ele estivesse falando. E toda criança que já sabe falar também recita o seu salminho. Por exemplo, um chega lá e diz: vou recitar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então cada jovem, cada adolescente
faz a recitação do seu salmo. Então as crianças estão sendo ensinadas. Então busque a excelência da sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Amém.